Round Six, também conhecido como Squid Game, é a série mais visualizada da Netflix, ultrapassando até mesmo Stranger Things. A primeira temporada foi lançada em setembro de 2021 e o próprio produtor admitiu que não sabe por que a sua série fez tanto sucesso. Antes de começar o vídeo, eu gosto sempre de lembrar que essas são apenas as minhas opiniões e pensamentos sobre esse determinado assunto. Não significa que você precisa seguir a mesma linha de pensamento que eu, precisa concordar com tudo que eu falei, você pode muito bem tirar suas próprias conclusões assistindo a série, ou então você pode tentar ver outros criadores de conteúdo que tenham uma ideia um pouco mais parecida com a sua. Eu também quero pedir para vocês deixarem um like, comentarem algo que não necessariamente precisa ser relacionado ao vídeo, se inscreverem, ativarem o sininho, porque assim vocês ajudam a aumentar a nossa comunidade, mas também ajudam a crescer o meu canal e vocês passam a receber mais do meu conteúdo e conteúdos parecidos. E aí aqui vai um alerta de que eu vou falar da primeira temporada aqui, então alerta de spoiler da primeira temporada. Se você quiser pular, eu vou deixar a minutagem aqui. Eu também queria deixar claro que eu não sei falar o nome dos personagens, porque são muito diferentes daquilo que a gente tá acostumado, então eu vou tentar falar da melhor forma que eu tentei ver na série. A história fala sobre Ji-Hoon Son, que é um cara viciado em apostas, que não ganha tão bem e que já pegou muitos empréstimos e até dinheiro com agiotas. O seu vício em apostas e a falta de oportunidade acaba que não deixa muito espaço para ele conseguir pagar todas as suas contas, se manter com a casa e ainda pagar o dinheiro que ele deve. Então, em um dia qualquer, depois dele ser espancado pelos agiotas que ele deve, ele estava no metrô e aí ele conhece um cara misterioso de terno e maleta, né, todo bonitão assim. Ele propôs um jogo pro Ji-Hoon, que se chamava Daikji, alguma coisa assim. Enfim, é um jogo sul-coreano, que ele é basicamente 2 quadrados, você tem que virar o quadrado que está no chão, jogando o outro quadrado que está na sua mão. E ele valia dinheiro, igual eu falei, né? E por valer dinheiro, o Ji-Hoon aceitou. Só que, além de valer dinheiro, o perdedor de cada rodada levava um tapa na cara. Então você basicamente via várias pessoas passando assim enquanto eles jogavam e ficavam se dando tapas na cara. E no final, o Ji-Hoon ele conseguiu sair com um pouco de dinheiro no bolso e esse cara bonitão deu um cartão pra ele com 3 formas geométricas e atrás um número de telefone. Ele falou que se o Ji-Hoon quisesse tentar ganhar mais dinheiro, ele poderia ligar pra esse número. Então, depois de um tempo, o Ji-Hoon começou a ficar bem pensativo sobre isso, e como ele precisava realmente de muito dinheiro, ele aceitou a proposta do cara, ligou pro número, e o número só falou pra ele ficar esperando em um determinado lugar lá que ele ia ser buscado e ponto final. E aí ele foi até o lugar, e quando ele chegou lá, um carro apareceu, ele entrou no carro, só que ele não recebia resposta nenhuma, ninguém falava com ele, e no fim um gás foi ativado, e aí ele acabou adormecendo. Quando ele acordou, ele estava numa sala completamente diferente, com um uniforme, com números e quase outras 500 pessoas. E aí alguns caras com macacões vermelhos e máscaras de formas geométricas, as mesmas formas geométricas do cartão que ele recebeu, disseram pra eles que eles estavam ali porque eles tiveram a livre e espontânea vontade de ligar pro número que foi oferecido. Então eles estavam ali por livre e espontânea vontade, e eles poderiam ganhar cerca de 46 bilhões de wons ao final do jogo. Como são wons, convertendo para reais fica mais ou menos 190 milhões de reais. E para isso eles tinham que passar por 6 jogos. E quem perdesse a cada rodada seria eliminado. Então, como foi, né, eles falaram isso de uma forma um pouquinho manipulada, então todos ali ficaram super impressionados por conta da quantidade de dinheiro que eles poderiam ganhar, e por conta disso todos eles assinaram os contratos que diziam que eles estavam ali por livre e espontânea vontade, e ninguém ficou mais se perguntando sobre o suposto sequestro ali, né, depois que o dinheiro foi revelado. Então os jogos começaram. O primeiro jogo foi Batatinha 1, 2, 3. Basicamente tinha uma grande boneca, assim, era um lugar bem grande, tinha uma grande boneca, e ela contava de costas para os jogadores, Batatinha frita 1, 2, 3. Quando ela virasse, ninguém podia se mexer. Quem se mexesse seria eliminado.
Só que nesse jogo, eliminado é sinônimo de morte. Então, no final, todo mundo começou a se desesperar e foi uma grande chacina. Quando os sobreviventes voltaram à sala original onde eles tinham acordado, eles começaram a entrar em desespero e aí eles começaram a dizer que queriam sair dali e que queriam abrir a votação que estava no contrato. A cada rodada, se os jogadores quisessem, poderiam entrar em uma votação e se a maioria decidisse sair, todo mundo ia sair. Se a maioria decidisse ficar, todo mundo ia ficar. Mas antes disso, como tudo planejado, os mascarados mostraram a quantidade de dinheiro que começou a cair. Cada pessoa basicamente tem um valor lá dentro. Quando essa pessoa morre, o valor lá em cima sobe. Então, eles poderiam ter um prêmio de até 46 bilhões. Não significa que se eles saíssem de lá com mais de uma pessoa viva, eles conseguiriam 46 bilhões de wons. E mesmo assim, mostrando todo o dinheiro que eles poderiam ganhar, as pessoas decidiram que queriam sair dali. E todos eles saíram de lá realmente. Só que quando o Ji-hoon voltou para sua casa, ele percebeu que a sua mãe estava hospitalizada, né? Ele recebeu a notícia de que sua mãe estava hospitalizada por conta da diabetes. E como ele não tinha dinheiro nem pro tratamento e nem pros remédios, ele meio que foi obrigado a voltar pro jogo de alguma forma. No final, ele conseguiu sair vitorioso, mas ele também saiu com muitos traumas. E aí, uma coisa que eu achei muito legal desde o início que a série fez é mostrar outros pontos de vista de outros personagens. Então, claro, o Ji-hoon era ali o nosso personagem principal, mas a gente também tinha um vislumbre de outras pessoas e suas outras vidas, por que elas estavam devendo e esse tipo de coisa. Então a gente tinha um velhinho, ele tinha um tumor no cérebro terminal, ele já ia morrer, então ele não via por que sair do jogo naquele momento. A gente também tinha um imigrante paquistanês que imigrou com a sua família para a Coreia do Sul para ter uma melhor qualidade de vida, mas no final ele foi ludibriado de diversas formas e agora ele tá devendo muito dinheiro e não consegue sustentar sua família. Tinha uma menina norte-coreana e aí ela veio com o irmão dela pra Coreia do Sul e ela queria trazer a mãe dela da Coreia do Norte e para isso ela precisava de muito dinheiro. Então ela tava nos jogos para conseguir tanto sustentar o seu irmão e ela, quanto para trazer sua mãe. Também tinha um amigo de infância do Ji-hoon que a mãe dele vivia se gabando pra todo mundo que ele era muito bem sucedido e tinha um ótimo emprego, quando na verdade o filho dela estava afundado em dívidas. E além disso, a série também mostrou um ponto de vista diferente. O produtor da série fez um policial infiltrado. Basicamente tinha um policial que estava procurando seu irmão desaparecido há muito tempo. E quando ele percebeu, ele conheceu o Ji-hoon assim aleatoriamente, viu que o Ji-hoon tava com aquele cartãozinho das formas geométricas, comparou com o cartão que ele achou nas coisas do irmão dele, e aí ele conseguiu ver algum tipo de conexão que talvez o irmão dele ainda estivesse vivo em algum lugar, e aí ele começou a seguir o Ji-hoon. De alguma forma mirabolante, ele conseguiu entrar nessa ilha onde eles estavam e conseguiu se infiltrar como um dos mascarados de macacão vermelho. E aí a série também mostrava um pouco desse lado dele, né? Tipo, andando por aí e mostrando todo o lugar, os bastidores, basicamente, dos jogos. A série, ela faz uma crítica muito forte sobre a pobreza, sobre a questão dos vícios na aposta, a falta de oportunidades, as condições precárias que algumas pessoas vivem. Então, até onde as pessoas iriam pelo dinheiro? E algumas pessoas, elas realmente são capazes de deixar suas vidas pelo dinheiro, porque isso é o que gira o mundo. Se você não tem dinheiro, você não tem nada. Alerta de spoiler da segunda temporada, porque aqui eu vou falar sobre a segunda temporada, né? Então, se você quiser pular, tá aqui a minutagem. Ao final da primeira temporada, a gente vê o Ji-hoon quase entrando num avião para ir para os Estados Unidos encontrar sua filha, e no final ele desiste da ideia porque ele quer muito ficar na Coreia do Sul e acabar com todos esses jogos. Então, depois de 3 anos, com a ajuda de alguns amigos dele, né, que ele pagava, ele conseguiu finalmente achar aquele cara do terno bonitinho, que é o recrutador dos jogos, que deu o cartão para ele. E no final ele já estava até preparado. Ele, durante esses 3 anos, meio que se preparou para isso. Então ele se mudou, porque a mãe dele acabou falecendo por conta da diabetes. Ele só gastava o dinheiro dele com as coisas da investigação e aquilo que fosse necessário. Ele comprou armas ilegais, ele treinou com essas armas, então ele já estava preparado para tudo que ele queria fazer. E aí, quando ele finalmente encontra esse recrutador, eles estão na casa nova do Ji-hoon, e aí eles entram num jogo de roleta russa com pedra, papel e tesoura, e no final o recrutador acaba morrendo. Então o Ji-hoon, ele pega o cartãozinho novo do bolso do recrutador
e aí ele já sabe pra onde ele deve ir pro próximo passo. E no meio daquilo que tá tudo acontecendo, ele volta a encontrar aquele policial da outra vez, que também quer voltar pra aquela ilha pra procurar o seu irmão. Só que é óbvio que esse policial não fala que o irmão dele que tá por trás de todos esses jogos. E o Ji-hoon acaba aceitando a ajuda dele, porque no momento toda ajuda é bem-vinda. Então o Ji-hoon e o seu outro amigo, eles vão até o local com data e horário designados pelo cartão para encontrar o chefão. Só que no final só o Ji-hoon consegue entrar no carro e ter uma conversa pelo alto-falante com o chefão. E aí, como o carro é blindado e os seus comparsas que estavam seguindo de carro atrás foram atingidos, eles não tinham mais como matar ou ameaçar o chefão. E por conta disso, o Ji-hoon, ele fez o plano B. Ele queria voltar aos jogos e tentar acabar com tudo lá de dentro. Então, como seus comparsas estavam ouvindo pelo ponto que eles tinham, acabou que ele acabou sendo levado de novo para os jogos, da mesma forma que da primeira vez. E os seus amigos, eles começaram a bolar um plano para tentar achar essa ilha de barco. Detalhe, esse policial infiltrado já tentou achar essa ilha de todas as formas durante os últimos 2 anos e não encontrou nada. E ainda assim, eles tinham menos de uma semana para encontrar o Ji-hoon. Eu gostei da série, gostei da continuação dela. Acho que sim, a primeira temporada ela é muito redondinha pra fechar, né? Ela tem um fechamento bom, mas já que eles quiseram continuar, eu também não achei ruim essa temporada. Inclusive o próprio produtor disse que não pensava em continuar a série, ele escreveu a série pra ser só uma temporada mesmo, só que os produtores da Netflix, eles queriam continuar, e aí por conta disso ele só fez a segunda temporada pelo dinheiro, porque no final ele recebeu muito estresse e ainda assim não ganhou quase nada com uma série que fez tremendo sucesso. Então, apesar de sair dos seus planos, ele realmente, enfim, aceitou fazer por conta do dinheiro, mas aceitou. Ele queria fazer uma coisa muito boa e que fizesse sentido, então ele se empenhou no roteiro. E assim, eu acho que essa série, nessa temporada, ela teve pontos positivos e pontos negativos. Eu acho que um ponto muito positivo que eu vi, pelo menos de início, foi o ponto de vista de um dos mascarados. Eu achei isso muito interessante, porque beleza, na temporada anterior a gente meio que viu um pouco do background, porque o policial foi infiltrado ali, não sei como, porque isso não faz sentido nenhum, mas enfim, ele foi, mas ainda assim seria muito interessante saber da história dos mascarados, né? Por que eles estão ali? É muito interessante porque no início da série, quando a gente vê a personagem que é uma mascarada, a gente pensa que ela vai ser uma jogadora, porque ela recebe o cartãozinho. E aí depois, quando ela entra como mascarada, a gente fica, nossa, que coisa incrível. Porque todo mundo fica pensando, por que essas pessoas estão fazendo isso? É todo mundo grandes psicopatas, ou eles também precisam de dinheiro, eles também precisam de outras recompensas? E é muito interessante saber disso, porque, claro, existem pessoas malucas pra qualquer coisa, e aí realmente podem existir pessoas que vão fazer isso por puro prazer. Só que eu acho que também existem pessoas que estão fazendo isso por pura pressão. E, de novo, é a mesma história que a gente tinha falado ali, né? Da questão de até onde as pessoas vão pra conseguir aquilo que elas precisam, ou conseguir o dinheiro, ou conseguir minimamente sobreviver na sociedade que a gente tem. E aí, como eu falei, no início foi muito legal, né? Só que eu acho que os produtores, eles meio que deram uma esquecida, assim, no meio da temporada. Falou, que não tem onde encaixar ela agora, esquece essa trama e vamos ficar aqui com o Ji-hoon. Então acabou que, sei lá, a gente viu um pouco do lado dela nos primeiros episódios, depois foi meio largado, ela não apareceu mais, a gente não entendeu mais as ações dela nos finais dos últimos episódios, e ficou por isso mesmo. Eu também achei interessante essa parte do policial, né, já que ele foi colocado na primeira temporada, foi interessante ele também ficar procurando essa ilha durante os últimos anos, igual o Ji-hoon também estava procurando pelo recrutador, só que eu acho que em um determinado tempo isso também foi largado. Agora ele tá procurando a ilha com novas pessoas, né, porque eles estão atrás do Ji-hoon e precisam fazer isso de uma forma um pouco mais rápida. Ainda assim, foi meio largado. E, tipo assim, apareceu nos primeiros episódios, acabou. Vamos ficar aqui com o Ji-hoon e com os jogos. E ficou por isso. Nos últimos episódios, não lembro se no último ou no penúltimo, teve uma grande revelação, acabou. E foi isso. E aí, assim, a parte da votação, eu até acho legal, sabe? É legal porque ela dá essa tensão. Ela volta com o questionamento de até onde as pessoas vão, até onde os vícios vão. Só que eu também acho que ela demora bastante. Ela acontece cerca de 3 vezes, então
Da primeira vez a gente já conseguiu sentir essa tensão, a gente já sabe a mensagem que quer passar, já sabe o que tá acontecendo, então acho que das outras vezes podia ser um pouquinho mais acelerado. Apesar disso, eu acho que foi uma série muito boa, eu acho que a continuação ficou muito boa, porque tem muitas séries que os produtores fazem simplesmente pelo dinheiro que não se esforçam no roteiro. E eu acho que esse cara, o criador, que eu não lembro o nome agora, ele realmente se esforçou no roteiro, e eu acho que ficou muito interessante. Eu acho que ele inclusive trouxe pontos que as pessoas queriam ver, como a parte dos mascarados. E eu acho que isso é uma das coisas que faz o Round 6 também ser muito bom, né? Porque tem essa questão de não ser tão largado, de não ter feito por simplesmente fazer. O que eu dou um pouco de graças a Deus, porque realmente é uma série que é muito boa. Tem essa parte da conversa também entre o Ji-hoon e o recrutador, que ela é muito reveladora, porque ela realmente traz alguns aspectos, principalmente da grande elite, né? Que pensa que as pessoas pobres, as pessoas que devem, as que não conseguem se manter por conta de apostas e vícios, elas são uma escória para a sociedade, elas são um lixo da sociedade. E eu acho que isso é muito, muito interessante. Realmente existem pessoas que pensam assim. Existem pessoas que falam, como assim você é pobre? É só você trabalhar. O recrutador mesmo, ele era um dos personagens que eu mais gostava, apesar de ter pouco tempo de tela, né? E ainda assim, ele foi fiel àquilo que ele acreditava. Ele era tão orgulhoso que ele não deixou de acreditar naquilo que ele acreditava até a hora da sua morte. Isso foi muito forte. Isso é muito forte. São pessoas que não abrem mão daquilo que elas têm, sabe? Que são ignorantes a esse ponto, que são orgulhosas a esse ponto. E aí eu também achei bem interessante a questão do elenco dessa temporada, né? Assim como a primeira temporada, essa segunda ela também conta histórias paralelas de outros personagens, né? Então tem uma mãe e um filho que se encontram lá dentro, tipo, sem saber que um e o outro estava lá. E, enfim, eles são bem engraçadinhos. Também tem uma mulher trans que tá lá dentro para poder pagar todas as suas cirurgias, né? Também tem um rapper drogado, interpretado pelo T.O.P, do Big Bang. Também tem uma mulher grávida, interpretada pela Yuri, do Izon. Um youtuber com dívidas de criptomoedas, que não sabe que a sua ex-namorada grávida também está dentro do jogo. E também um amigo mais próximo do Ji-hoon, que ele não viu durante os 3 últimos anos e que também sempre teve problemas financeiros. E assim, fora essa questão toda de polêmicas de cada ator ou atriz do elenco, que eu não vou entrar no mérito aqui, eu achei interessante eles abrirem as portas para atores que são ou eram do mundo do K-pop, né? Porque geralmente grandes produções, assim como Round 6, igual eu falei, tem grandes visualizações na Netflix. Ainda assim, eles abriram as portas para essas pessoas, sabe? Geralmente eles escolhem atores que já são renomados, que já têm muitas outras... que já participaram de muitos outros doramas. Então, eu achei muito interessante. Eu digo que vale a pena assistir Round 6, só que você vai ficar um pouquinho na seca até mais ou menos final de 2025. Eu não sei exatamente qual é a data da terceira temporada, que vai servir como parte 2 da segunda, mas eu acho que vai vir mais pro final do ano. Mas agora sim, essa terceira temporada, ou parte 2 da segunda, vai atuar como finalização da série de verdade agora. E aí, vocês assistiram ou assistiriam Round 6?